Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. Como previsto na nossa aula, hoje a nossa aula seria uma aula gravada, onde eu faria a correção dos exercícios já passados da função composta e a parte inicial de crescimento, decrescimento e tudo mais. Antes da gente entrar em função afim, que são os exercícios que eu já coloquei lá no Clipe Escola, para vocês me entregarem na terça-feira. Então, terça-feira vai ser provavelmente também uma aula gravada, podendo ter alterações. Provavelmente vai ser uma aula gravada, onde eu faço a correção desses exercícios. Talvez aconteça as duas coisas, a aula gravada para correção e a aula online. Até lá a gente vai conversando sobre isso, certo? Então, vamos fazer a correção dos exercícios dessa aula, que é a página 7 e página 8. Começando lá na página 7, a gente faz o seguinte. Com base no gráfico a seguir, a função f responda ao que se pede. Primeiro, o domínio da função. O domínio são todos os pontos de partida. Esses pontos de partida, quando a gente trabalhava lá com o plano cartesiano, a gente falava que era os pontos de x. Então, são todos os possíveis pontos de x para que isso aconteça. Os pontos de x nessa função é o menor e o maior x que possa ter. Então, a letra A tem como domínio do menos 5 até o 6. Vocês precisam lembrar dessa relação de colchete que a gente vê aqui, ó. Porque tanto o menos 5 quanto o 6, eles fazem parte da função. Então, eles têm que fazer parte, por isso, fechado. Qual é a imagem? A imagem, diferente do domínio, o domínio é o ponto de partida, a imagem é o ponto de chegada. Então, a imagem sendo o ponto de chegada, são todos os valores de y que tem representante. Do menos 3 até o 2. Então, B do menos 3 até o 2. Também tendo todos os valores possíveis no nosso gráfico. Não tem espaço nenhum que não tenha valores. C. Quais os intervalos que a função é crescente? Agora, para a função crescente, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ó, a função ela é crescente do x menos 3 até o menos 2,8. Ela é crescente, todos os seus pontos estão em ordem crescente. Lembra que a gente pega em função de x. Então, a gente já diz que é do menos 3,5 até o menos 2,8. Só que esses não são os únicos pontos. Vou botar um pouquinho para cá para que vocês consigam ver. Assim, ó. Mas esses não são os únicos pontos. Porque ele também cresce do 2 até o 3. Então, opa, aqui é colchete. Então, eu faço o quê? União, porque é um ou outro, do 2 até o 3. Letra D. Em quais intervalos a função é decrescente? A mesma ideia a gente vai ter, né? Quando ela começa a decrescer. Do menos 5 até o menos 3,5. Então, menos 5 até o menos 3,5. União com outro ponto decrescente, que é do menos 1 até o 2. Menos 1 a 2. Certo? Letra E. Em quais intervalos a função é constante? Ela é constante do menos 2,8 até 1 e do 3 até o 6. Então, E menos 2,8 até menos 1, união de 3 a 6. Certo? Agora, quais os valores de f de menos 2, f de 0, f de 3 e f de menos 1? Quer dizer, quando x são esses valores, quais os valores de y? Ó, f de menos 2,8. Menos 2,8, a função é menos 1. Então, f de menos 2,8... 1, desculpa, não menos 1, 1. F de 0, a função é 0. F de 3, a função é menos 1. E F de menos 1, ó, menos 1, ela tá lá embaixo. Menos... Aparentemente, parece ser menos 2. Ah, não, desculpa, é menos 1. Menos 1, ela é 1. É menos 1 e não 1. E, por último, ele pergunta quais as raízes de f. Lembrando que as raízes são os pontos onde a minha função passa pelo eixo das abscissas.
Então, é onde ela cruza o eixo X. Ela cruza no menos... Vou fazer de outra cor. Ela cruza no menos 4,5. Ela cruza no menos 3. Ela cruza no 0. E somente. Esses 3 pontos são as raízes da minha função. Ok? Vamos para a próxima questão, que é a questão da outra página das compostas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para a questão 1 e 2 das propostas, porque é aqui na apostila, e depois a 2, 3, 4 e 5 eu faço na folha, que eu já estou com a folha pronta aqui. Certo? Então, eu vou posicionar aqui a questão 1 da atividade de propostas. Então, vamos lá. É basicamente a mesma ideia. O gráfico está representado a seguir. Qual o domínio? Lembrando que o domínio são os pontos de partidas, então de menos 4 até 5. Se vocês prestarem atenção, tanto no menos 4 quanto no 5 a bolinha está aberta, então eles não fazem parte. Então, do menos 4 até o 5, aberto. Qual a imagem do menos 1 até o 3? Todos esses pontos têm representante, bolinha fechada. Quais são as raízes, os pontos aonde a função passa pelo eixo X? Só tem uma, ó. Menos 5 meios. Em quais intervalos de f a função é crescente? Ela é crescente do menos 3 ao menos 5 meios, mas ela continua sendo crescente, só que numa outra forma, até esse ponto aqui, onde é 1. Então, ela vai ser crescente do menos 3 até 1, mas não é o único ponto de crescente dela, ela ainda é crescente entre 4 e 5. União, 4 e 5. Quais os intervalos onde ela é decrescente? Ela só é decrescente num ponto, entre 1 e 2. Então, entre 1 e 2, decrescente. Em quais intervalos do domínio f ela é constante? Ela é constante em 2 momentos. Do menos 4 aberto até o menos 3. União do 2 ao 4. E depois, quais os valores de menos 3, 2 e 3? De novo, a gente vai lá ver quais os valores de y que representam esses pontos no x. Menos 3 é o ponto menos 1. 2 é o ponto 1. E 3 é o ponto 1 também. Porque como ele está entre 2 e 4 é constante, todos os valores entre 2 e 4 têm as mesmas imagens. Certo? Essa é a questão número 1. Vamos para a questão número 2, que está logo aqui embaixo. Que diz o seguinte. O gráfico a seguir fornece um perfil de lucro de uma empresa agrícola ao longo do tempo, sendo 1969 o ano zero, ou seja, o ano da sua fundação. Analisando o gráfico, marque V para verdadeira e F para falso. Então, vamos lá, vamos analisar cada uma dessas. 10 foi o único ano em que a empresa agrícola foi deficitária. Lá no ano 10, ela está em déficit, quer dizer, está abaixo do que tem para ter de lucro. Só que a gente tem que ver que entre os anos 5 e 10 tem vários anos. E ela começa a estar deficitária, começa a estar devendo a partir de um momento. 10 não é o único ano. 10 é o ano com maior prejuízo, mas não é o único. Falso. 20 foi o ano de maior lucro. Beleza, aqui sim. A mesma relação não é o único ano que eu estou com lucro. Mas entre os anos que eu estou com lucro, é o ano que eu mais tenho lucro. 25 foi um ano deficitário. 25, acima do gráfico, eu continuo tendo lucro. Não tanto quanto no 20, mas eu continuo tendo lucro. Falso. 15 foi um ano de lucro. 15 está exatamente em cima do eixo. Quer dizer, não tive nem lucro e nem prejuízo. Eu paguei as minhas contas, mas eu não tive lucro. 5 foi o ano de maior lucro no período que vai da fundação até o ano 15. Perfeito, ó.
do 0 até 5 vem numa ordem crescente, maior lucro, depois cai e volta a crescer até o ano 15. Entre esses anos, o maior lucro foi no ano 5. Então, verdade. Certo? Essa era as de análise de gráfico. Agora, a gente vai fazer as questões 2, 3 e 4, que eu já posicionei aqui na minha folha. Vou ajeitar aqui, só um minutinho. Então, voltando, acho que agora eu já consegui ajeitar para melhor visualização de vocês. Vocês conseguem ver a folha toda. Nós vamos responder as questões envolvendo função composta, que é a função 2, 3, 4 e 5 das atividades para a sala da página 8. Primeira questão, dadas as funções f e g, onde já tem escrito aqui, calcule fog de 0, gof de menos 1, e aqui embaixo já está f da f de menos 2. Por que eu escrevi aqui no primeiro momento essas duas formas? Para lembrá-los que a gente tem duas formas de escrever a função composta. Ela pode ser escrita através do sinal de composto ou uma função composta na outra. E também eu tenho duas formas de resolver. Eu posso resolver já usando o 0, ou eu posso resolver usando composta de x e depois, no final, depois de escrever numa função só, eu escrevo f, a composta de 0 disso. Quando que é mais fácil usar um método ou outro? Nesse caso, se a gente olhar, ó, ele está pedindo coisas diferentes. Então, eu posso já substituir por 0 e pegar o que eu ir precisando com o resultado e compondo. Mas, se eu tivesse dado as funções e eu tivesse pedido, por exemplo, fog de 0, fog de 1, fog de 8, fog de menos 3, é mais fácil que vocês escrevam em forma de x, deixam uma forma genérica e aí depois substituam os valores, do que fazendo toda vez que vocês tiverem que começar a botar os valores novamente. Eu vou fazer a primeira usando os dois métodos e depois eu vou usar o método que for mais fácil, tá bom? Então, eu quero calcular fog de 0. Se eu quero calcular fog de 0, eu quero que f seja composta de g. O que a gente faz? Eu vou pegar a função f e no lugar de x da função f, eu vou colocar a função g. Então, vamos lá. A função f, que é raiz cúbica de x mais 2. Se é x mais 2, seria g de x mais 2. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função g de x e vou substituir. Então, seria raiz cúbica de g de x, que é o quê? X na quarta mais 3, mais 2. Então, isso aqui seria raiz cúbica de x na quarta mais 5. Esse é o valor genérico. Agora eu posso vir aqui e calcular o quê? Olha, eu quero f de 0. Então, no lugar de x, eu vou colocar 0. Raiz cúbica de 0 elevado à quarta mais 5, que é raiz cúbica de 5. Chegando aqui, se der para resolver, eu resolvo. Se não der para resolver, eu deixo assim mesmo. A outra forma seria de que jeito? Seria eu já calcular, em vez de x na quarta, g de 0. Então, eu teria o quê? Raiz cúbica de g de x. Só que como eu quero o de 0, eu vou colocar 0 aqui. 0 na quarta, 0, mais 3, 3. Então, ao invés de g de x, eu vou colocar já o valor de g de 0, que é 3. Mais 2, raiz cúbica de 5. Fácil de verificar que é o mesmo resultado, certo? Só que, de novo, vai ter momentos que é mais fácil eu fazer assim, vai ter momentos que é mais fácil eu deixar da forma genérica. Eu, particularmente eu tô falando isso, gosto de escrever na parte genérica, certo? E depois eu resolvo com f de qualquer coisa que eu quiser, certo? Vamos lá. Continuando. G composto de f de menos 1. G composto de f de menos 1, agora eu vou pegar a função g e compor com f. Vamos pegar a função g. A função g é x na quarta. Só que a x, nesse caso, seria a f. Então, seria f de x na quarta mais 3. Agora, eu vou pegar a f de x, certo? A f de x
é de menos 1. Então eu vou substituir menos 1 ali já. Porque o que eu disse que às vezes é mais fácil, eu vou substituir menos 1. F de menos 1 seria menos 1 com mais 2, que é 1. E raiz cúbica de 1 é 1. Então, 1 na quarta mais 3. Isso é 4. Certo? Vou fazer da forma genérica também para não ficar dúvida. Seria então, aqui, ao invés de eu substituir já por esse 1, eu substituiria por f de x. Então ficaria, ó, raiz cúbica de x mais 2, tudo isso elevado na quarta potência, mais 3. Essa seria a forma genérica. O que eu posso fazer? Agora substituir por menos 1, que é o que ele quer. Menos 1 mais 2, 1. Eu ficaria com raiz cúbica de 1 na quarta, mais 3. Raiz cúbica de 1 é 1. Elevado à quarta é 1. Mais 3, 4. Das duas formas, a gente chegaria exatamente no mesmo resultado. Fechou? Letra C. F de G de menos 2. Muito cuidado com essa parte de composta, composta, né? Nesse caso, a gente tem 3 compostas. A dica é, calcula uma e depois compõe com o que falta. Nesse caso, talvez seja mais fácil eu resolver já com o menos 2, já dando o resultado. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia dizer que isso é F, composto de F, composto de G de menos 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lá G e já vou substituir menos 2. Então, seria menos 2 elevado à quarta. Eu preciso lembrar que a base negativa e o expoente é par, então o resultado é positivo. 2 elevado à quarta é 16, mais 3 é 21. Então, 21. Agora eu vou compor com a F de 21. Então vai ser o quê? F composto com a F de 21. Nesse F aqui, nessa função, eu vou calcular o F de 21, lá na função F. Que é o quê? Raiz cúbica de 21 mais 2. Certo? Isso, então, eu vou escrever como F de raiz cúbica de 23. Agora eu vou escrever novamente isso. Eu vou escrever na função, na última F de raiz cúbica de 23. Não, peraí, tem uma coisa que tá faltando. Aqui, ó. Aqui seria esse G de x, x na quarta mais 3. É 16 mais 3, eu disse que é 21, não é 21, é 19. E aí? Aquele, né? Só para ver se vocês estão atentos. Então, aqui também é 19, olha a nossa reciclagem de sempre. E aqui seria 21. Eu sabia que tinha um 21 no caminho aí. Então, vou calcular f daquilo, só que raiz cúbica de 21. Então, isso vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica de x. O x é raiz cúbica de 21. Mais 2. Eu fiz essa questão no... vocês não estão vendo o que eu estou fazendo. Eu fiz essa questão no reforço e alguém me perguntou, tá, professor, eu posso usar aquela propriedade que diz que eu posso multiplicar essas raízes? Não. Por quê? Porque eu tenho esse 2 aqui que está fora dessa raiz. Então, eu teria que resolver essa, somar com 2 e depois resolver a raiz. Eu só poderia aplicar aquela propriedade se ele estivesse dentro. Nesse caso, não posso, a resposta acaba aqui mesmo. Certo? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão número 3. A questão número 3, ela vai alterar um pouquinho a nossa ideia, porque agora ele está dando a f de x e a f composta de g de x. Ele não está me dando f de x e g de x e querendo alguma coisa. Ele quer descobrir a g de x, sendo que g de x é composta. Ele já me deu a forma composta,
Então vamos pensar um pouquinho. G de x é o que eu quero descobrir. Se é f composto de g, o que eu faria? Eu pegaria f de x e no lugar de x eu colocaria g de x para fazer composta. E esse resultado me daria menos x mais 3. Vou fazer isso. O que eu faria? Eu pegaria 2 vezes x. Só que no lugar de x eu trocaria por g de x. G de x menos 1. Isso é f composta de g. Certo? Só que ele está me dizendo que essa relação vai me resultar nessa composição. E essa composição é menos x mais 3. Olha, eu não quero descobrir g de x. Então, esse g de x eu consigo calcular. Isolando ele, ó, vou ter 2 que multiplica g de x. Menos 1 pode passar para lá. Vou ter menos x. 3 mais 1, que é 4. Né? Menos 1 passou positivo. E agora, esse 2 que está multiplicando a função g de x, eu vou passar dividindo. Vou dizer o quê? Que g de x é igual a menos x mais 4 dividido por 2. É o processo contrário. Porque antes eu dava f e dava g e queria f composto de g. Foi esses exemplos que eu fiz nas outras aulas. E depois eu calcularia, por exemplo, composta de f com g de 4, de 5, de 8. Agora eu estou dando a composição e estou dando uma das funções. E tenho que descobrir a outra. Trabalho como se fosse a composição das funções e isolo o que preciso isolar. Certo? Então essa aqui é a função g de x. Vou até botar aqui, ó, para ficar bonitinho. Certo? Vamos para a questão 4, que é muito parecida. A ideia é exatamente a mesma. A diferença é que agora... Saúde. Desculpa, foi mal. Ops. Agora eu quero f de x e eu tenho g de x. Então a gente vai ter que escrever de uma forma um pouquinho diferente. Então vamos tentar usar a mesma relação que eu usei antes. Eu faria o quê? Eu pegaria a função f, que eu não sei, e faria a composição com a g. Então, eu poderia dizer o quê? Eu poderia dizer que a f de g de x é igual a essa composição que eu acabei de dizer. 2x menos 5. Essa relação já foi dada. E essa função g de x eu já tenho. Então, eu posso dizer que a função f de g de x, que é 2x menos 1, é igual a 2x menos 5. Certo? Só que agora eu preciso descobrir qual seria o valor de x aqui que me resultaria ao substituir essa relação. Eu preciso do valor de x da g de x que me resultaria nesse valor. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que pegar esse 2x menos 1, ó, 2x menos 1, e tenho que descobrir qual é o valor que eu vou substituir para chegar na minha função composta aqui de cima. Eu vou chamar de uma outra incógnita. Vou chamar ela de y, por exemplo. E vou descobrir quem é esse y. Então eu vou dizer o quê? Ó? 2x é igual a y mais 1. X é igual a y mais 1 dividido para 2. Esse valor aqui, ele é o valor que, ao substituir nessa minha função aqui, vai me dar a minha função composta. Então, eu vou substituir esse cara aqui. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que... Faltou espaço, né? Pera aí, calma aí. Então, eu vou dizer que 2x, só que o x é isso aqui tudo. Y mais 1 sobre 2, menos 5. Vou resolver isso aqui. Primeiro,
que 2 e 2 eu posso simplificar. Um está multiplicando e o outro dividindo. Me resultando y mais 1 menos 5. Isso sendo y menos 4. Y menos 4. E esse y menos 4 foi a função que eu tive que compor com a função g para chegar na função composta. E quem é essa função? É a função f de x. Então, f de x, y menos 4 foi porque eu não usei o mesmo incógnita, mas a f de x seria x menos 4. Se eu fizer a composição de f de x com g de x, eu vou chegar nesse valor. Vamos até conferir. Fazendo a composição, eu teria que pegar a função f, que é x menos 4, foi o que eu afirmei, composta com g de x. Então, no lugar de x, eu vou colocar a g de x. 2x menos 1 menos 4. E aí, calculando isso aqui, é 2x menos 5. Viu o que aconteceu? Eu tinha a função f. Ao compor com a função g, eu cheguei no que era a função composta que tinha me dito antes. Certo? Essas duas questões são um processo contrário. A gente está chegando em um dos valores, tendo o resultado. Muito comum, o que a gente já fez em vários outros tipos de exercício. Certo? Vamos para a questão número 5. A questão número 5 volta de novo a falar de função composta. Mas ele quer que deixe sempre na forma genérica. Considere as funções f de reais em reais, tal que g é de 2 a mais infinito. Esse de 2 a mais infinito é só para determinar que todo mundo vai ser possível aqui, né? 2 a mais infinito é para dizer que essa função ela vai ser sempre possível. Determine se existir fog de x, gof de x e fof de x. Uma composta com a outra. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, f composta de g. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função f e vou compor com a função g. A função f é 2x mais 1. No lugar de x da função f, eu vou colocar a função g. Então, ó, vou fazer de verde. A função f, que é 2x mais 1. No lugar de x, eu vou botar g. Então, raiz de x menos 2. Mais 1. Certo? Agora, tem alguma coisa que eu possa resolver aqui? Esse 2 eu não posso fazer nada para dentro, porque é uma raiz. Eu não posso operar com esse 1. A função fog de x é 2x menos 2 mais 1. Fácil, fácil, mole, mole, né? Deixa eu dar uma dobradinha na minha folha aqui pra... Fácil, fácil, mole, mole. A próxima, gof de x. Então, vou pegar a função g e no lugar de x de g, eu vou substituir pela função f. Então, a função g, o que que é? Raiz de x menos 2. Só que no lugar de x, eu vou colocar a função f, porque eu estou fazendo composta. 2x mais 1. Essa é a função f menos 2. Agora eu posso só ajeitar aqui dentro e dizer que isso vai ser raiz de 2x, posso tirar do parênteses, né? 1 menos 2, menos 1. E aqui, galera, acabou o que eu preciso fazer por causa das minhas funções. Não tem nada que eu possa resolver, ele quer a forma genérica. Com essa forma genérica, ele vai poder me pedir gof de 3, gof de 5, gof de 12, gof de qualquer coisa. Certo? E por último, fof. Fof é f composta com ela mesma. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a função f, que é, vou fazer até aqui, ó, 2x mais 1. Então, 2 vezes x. Só que no lugar de x, eu vou fazer a composta da própria função f. E a própria função f é 2x mais 1. Lembrando que a função f é 2x mais 1, então 2x mais 1. Agora eu só vou ajeitar isso, né? Esse 2 é multiplicar. 4x mais 2, mais 1. 4x mais 3. Essa é a nossa fof. Fof. Que é f composta com ela mesma. Certo? Então,
A gente conseguiu fazer a correção de todos os exercícios. Vou acabar encerrando nossa aula por aqui então. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Vocês têm atividades para me enviar sobre o capítulo 6 para terça-feira. A nossa aula de hoje está feita. Eu deixo, como sempre, um grande beijo. Uma florzinha. Saudades eternas e tchau, tchau.